topete ali tá mais bonito, né? Ok. Salve, salve, meus queridos, professor Zanin, hoje para contar um pouquinho para vocês sobre a constituição da matéria microscopicamente. Então, é parte fundamental do estudo da química compreender do que é feita a matéria microscopicamente. Veja bem, a química é ciência que estuda as transformações da matéria e, obviamente, você não pode transformar aquilo que você não conhece. Então, nós passamos um tempo em química estudando, né, a matéria em duas perspectivas, tanto microscopicamente, através dos modelos atômicos, como você vê no título aqui, e também macroscopicamente, lá, né, os estados físicos, como separar, como obter, né, as propriedades da matéria, etc. e tal. Então, hoje nós vamos fazer um estudo evolutivo dos principais modelos atômicos que nós chamamos de clássicos. Os modelos que estão associados ou podem ser respondidos pela mecânica clássica, ou seja, pela física newtoniana, pela matemática clássica, pela química clássica, beleza? E depois, num segundo momento, nós vamos fazer o estudo de modelos que são fundamentados em ideias mais modernas, como a mecânica quântica. Por quê? Porque haviam ainda respostas que não podiam ser respondidas, né? Perguntas que havia resposta, perguntas que não podiam ser respondidas com essa mecânica clássica, com as ideias clássicas, beleza? Então nós vamos buscar lá, por ordem cronológica, o primeiro pensamento, pelo menos que a gente tem notícia, sobre a Constituição. Porque talvez, né, os chineses, sei lá, os árabes também tivessem feito isso até antecipadamente. Mas a gente tem registros da filosofia grega. Então, vamos lá, acompanhe a ideia, beleza? Então, assim, ó, primeira ideia importante que eu coloquei aqui foram assim, as ideias de Demócrito e Leucipo. É verdade que haviam ideias concorrentes, assim, teve um momento da filosofia grega muito importante. É quase que a quebra de um paradigma, quer dizer, um momento onde eu faço uma interrupção na forma de pensar. Né? Nós estávamos muito preocupados nesse momento sobre de onde viemos, para onde vamos até este momento. Então, há uma mudança no pensamento filosófico, né, quando a gente começa a perguntar, por exemplo, do que somos feitos? Do que somos feitos exige uma resposta física e não mística, entende? Porque eu sou algo concreto, né? Olha só. Então tem que ter uma resposta física e não uma resposta nesse campo, né, mitológico, etc. e tal. Então, eu gosto muito da ideia de que há duas ideias concorrentes, né? Uma encabeçada por Demócrito e Leucipo, assim, tem outros filósofos também que estão contribuindo para essa discussão, mas Demócrito e Leucipo representam muito bem essa ideia de que toda matéria ela é formada por pequenos pedacinhos indivisíveis, indestrutíveis. Me parece racional, porque se você pegar um pedaço de madeira e dividindo ele à metade, uma hora me parece que não é mais possível dividi-lo. Consequentemente, né, existe uma parte que não pode ser mais dividida. Porque se você imaginar, pensa matematicamente, que você pode dividir infinitamente, como que esse infinito ele se constituiu novamente, entende? Então, tipo assim, é uma ideia interessante essa ideia da limitação da matéria, ou seja, de uma parte que não pode ser mais dividida, beleza? Bom, e aí isso gera um termo, né, que a gente chama de átomos, você já conhece, possivelmente, já ouviu, minha mãe conhece o termo, faz muito tempo que ela estuda, ou talvez nem tenha estudado isso aí, mas átomos vem da etimologia, né, da palavrinha o a de negação, que significa não, e o tomos de divisível ou de partes, quer dizer, não divisível, ou sem partes. Né? Essa seria a parte menor da matéria que não pode ser dividida, que é indestrutível, que é imutável, que não pode ser criada, etc. E tal. Os átomos são eternos na concepção de Demócrito e Leucipo. Mas existia uma ideia concorrente, também não é única e exclusiva a ideia de Aristóteles, ele é o mais famosão, né? Tá aí, ficou mais em evidência, está em evidência nos seus estudos, mas tem lá Empédocles, Anaximenes, Anaxágora, existe uma galera que já pensava que a matéria era constituída dos constituintes da própria natureza. Então, na natureza, basicamente, existem 4 coisas fundamentais. Nós chamamos de elementos dentro dessa teoria, que é a teoria da terra, fogo, água e ar. Ou seja, os 4 elementos aristotélicos, que não são bem aristotélicos. Mas Aristóteles ele contribui para essa teoria incrementando o que a gente chama de qualidades a esses 4 elementos. E isso gera, né, uma palavra, na verdade, uma forma de agir diante dos 4 elementos
muito importante, que a gente chama de transmutação. O que seria a transmutação? A transmutação seria a possibilidade de você transformar, converter ou interconverter uma matéria em outra. Então, munido de calor, frio, né, quente e úmido, junta punhadinho de 4 elementos e você tem um determinado material. E você pode transformar isso. Isso explicaria as transformações como a combustão, etc. e tal, né? Bom, se pensar que Aristóteles era o tutor de Alexandre o Grande, e Alexandre o Grande era um conquistador, e então chegava nessas regiões conquistadas e levava o conhecimento dele, portanto, de Aristóteles, a gente tem dali surgindo, em função dessa palavrinha mágica aqui que é transmutação, um acontecimento que ia determinar durante muito tempo como a ciência ia se comportar. Nós chamamos de alquimia. O que alquimia é? Ela é um misto, né? Tipo assim, quando Alexandre o Grande ele conquistava uma cidade, ele construía aquelas famosas bibliotecas de Alexandria e ali ele levava um pouquinho da filosofia grega, é óbvio, levava um pouquinho sobre o misticismo das regiões que ele conquistava, especialmente a região hindu, e também as tecnologias, especialmente dos egípcios. Então você põe no caldeirão lá, põe no caldeirão e mexe. Filosofia grega, misticismo das religiões hindu, e também tecnologia egípcia, e aí nós temos o que a gente chama de alquimia. Esses caras buscavam, né, isso perdurou por milhares de anos, né, literalmente mais de 1000 anos, e eles buscavam incessantemente, quem já assistiu Harry Potter sabe do que eu estou falando, eles buscavam o que a gente chama de pedra filosofal, que seria a transmutação de metais menos nobres, como o ferro, em metais mais nobres, como o ouro, e também o elixir da longa vida, que daria vida eterna a estas pessoas, beleza? Claro que ninguém conseguiu fazer isso, será? Mas, enfim, eles deixaram alguns legados e também, de certa forma, contribuíram um pouco para o desenvolvimento da ciência moderna. Então, por exemplo, técnicas de laboratório como a destilação, né, técnicas de metalurgia, tudo isso levou muito tempo, né, milhares de anos, mas foi desenvolvido durante esse tempo meio sombrio da ciência, beleza? E quando isso tem fim? Com essa ideia aristotélica dos 4 elementos, ela vai começar a perder a força, assim, lá mais ou menos no século XVII, e especialmente a gente tem a contribuição, né, de um cientista ou de um alquimista, primeiramente, que é Robert Boyle. Robert Boyle ele é um balonista, então, que faz experimentos com gases necessariamente para desenvolver suas técnicas balonistas. E ele acaba descobrindo que para ter o comportamento que um gás tem, que ora então era conhecido como um elemento, o ar, né, portanto, o ar ou os gases tinham que ser formado por pequenos pedacinhos, pequenas partículas que se aproximavam e se afastavam, ou seja, podiam ser comprimidas e expandidas. Tem até uma lei desse cara que a gente estuda, conhecida como lei de Boyle, né, em que ele mantém a temperatura constante e faz uma análise do comportamento do estado gasoso e as suas outras variáveis. A gente vai estudar isso lá no capítulo, né, no estudo dos gases. Ok, então ele escreve um livro, esse livro ele é bem famosão, assim, ele é a quebra de um paradigma, é um primeiro pontapé na bunda da teoria aristotélica, chamado Químico Cético. Químico Cético é um romance em que o químico é ele, né, é um personagem, no caso o próprio Robert Boyle, onde ele desce a lenha nas ideias aristotélicas dos 4 elementos, né, de uma linguagem assim, que todo mundo pode entender. Aliás, todo mundo pode produzir ciência a partir disso, né, com essa linguagem. Eu costumo brincar que ele é como se fosse a Ana Maria Braga da ciência, assim, né? Tipo, ele fala e todo mundo pode replicar. Então esse livro é um marco. A gente considera, por consequência, Robert Boyle como sendo o pai da química, né? Robert Boyle, pai da química, porque ele escreve, deixa aquela linguagem dos dragões de 7 cabeças, em Mercúrio, em Vênus. Não. Ele escreve assim, pese 10 gramas de. Quer dizer, todo mundo pode fazer ciência. E aí, um século depois, nós temos na França as pessoas, obviamente, praticando ciência, mas um nome especial aqui, que é nosso amiguinho Lavoisier. Enquanto Robert Boyle é considerado o pai da química, Lavoisier é considerado o pai da química moderna. Esse cara aqui, ele faz incansavelmente experimentos, ele replica esses experimentos inúmeras vezes, com uma precisão, balanças precisas ele tem, ele é bem abastado. É uma época difícil, é verdade, para pensadores e especialmente para a ciência, porque a Revolução Francesa foi implacável com a maior parte desses cientistas, né? Especialmente com Lavoisier. Então ele
observa na natureza uma lei. É conhecido como lei de Lavoisier ou lei da conservação da massa, lei da conservação da matéria. Ela é enunciada, a gente conhece ela como na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa é uma máxima da filosofia grega, porém é creditada a Lavoisier e diz muito bem sobre o que ele observou. Junto com a sua descoberta, também nós temos Proust concebendo também uma outra lei associada à matéria, associada à massa, que é a lei das proporções constantes. A gente vai estudar isso também no estudo dos cálculos estequiométricos, e aí, obviamente, isso fica mais claro, essas leis separadamente. Mas por que eu estou falando dessas leis? Porque tudo isso, as ideias de Robert Boyle sobre os gases, a lei de Lavoisier e a lei de Proust determinam o fim da ideia aristotélica dos 4 elementos. Mas, infelizmente, esses caras não conseguiram ir muito além. Por exemplo, Lavoisier foi morto, foi guilhotinado durante a Revolução Francesa e não pôde concluir os seus trabalhos. Então, na Inglaterra, um jovem cientista, nosso amigo John Dalton, ele faz uma série de experimentos fundamentados, olha atenção no que eu vou dizer, nas leis ponderais, ou seja, nas leis que estão associadas à massa da matéria, e isso que dá validade ao seu estudo. As leis ponderais, no seu modelo, a sua ideia de constituição da matéria é fundamentada nas leis ponderais, onde ele observa experimentalmente agora, dessa vez, e não mais filosoficamente, porque você vai ver que as ideias dele é exatamente igual às ideias de Demócrito e Leucipo. Mas qual que é a grande diferença? A diferença é que Demócrito e Leucipo está no âmbito, as ideias dele estão no âmbito do pensamento filosófico, entendeu? Enquanto a de Dalton está no âmbito empírico, ou seja, experimental. Então é irrefutável agora. O que esse cara descobre? Que toda matéria é formada por pequenos pedacinhos, indivisíveis, indestrutíveis. Bom, como já existiu o termo, ele não hesita e mantém o termo átomos. É verdade que hoje a gente sabe que os átomos são divisíveis, Esse jovem estava muito além do seu tempo, o cara descobriu que tinha uma doença na visão, que só ele possivelmente tinha, porque não havia registro. Então ele chama de doença de Dalton. A gente chama isso hoje de daltonismo, Doença de Dalton, isso significa. Ok, então a gente tem que tomar cuidado, que eu vou postular aqui as ideias, as principais ideias dele. Mas o que a gente tem que tomar cuidado? É que quando Dalton falou isso, ainda pouca tecnologia nós tínhamos, estávamos iniciando a discussão sobre o tema, sobre a Constituição agora de forma empírica. Então, quando há questionamento sobre isso nos vestibulares, nas provas, etc. e tal, eu tenho que tomar cuidado para verificar se esse questionamento não é na perspectiva, na época, no momento de Dalton, ou se esses questionamentos são na época atual. Então o cara começa exercício assim, de acordo com John Dalton, em 1808, John Dalton, quer dizer, ele está se colocando lá no momento em que Dalton propõe isso. Então, tudo que a gente retratar aqui, tudo que a gente descrever aqui é uma verdade, beleza? É uma verdade. Porém, se o cara começa assim o texto assim, à luz dos conhecimentos atuais, ok? O cara falou luz dos conhecimentos atuais, muita coisa do que a gente vai falar aqui está errada, beleza? Ah, professor, então o modelo de Dalton está errado. Não, o modelo de Dalton contém erros. É diferente, ok? O modelo dele tem validade, mas contém erros. Então, eventualmente, a gente vai ter que refutar esses erros, tá bom? Então, vamos lá conhecer as ideias de Dalton. Olha lá, ele diz assim, as transformações químicas consistem em combinações, separação e rearranjo dos átomos. Todos os átomos de um mesmo elemento são iguais entre si. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque, primeiro, vamos lá na primeira ideia. Toda matéria é formada por átomos. Verdade. Isso já é suficiente para validar o modelo dele. Que não podem ser criados ou destruídos durante uma transformação química. É verdade. Numa transformação química, esses átomos não podem ser criados ou destruídos. Porém, nós podemos criar átomos hoje, em aceleradores de partícula, nós criamos átomos. Já criamos mais de uma dezena. Nós também podemos destruir átomos. Já fizemos isso aí várias vezes, gerando energia a partir dessa fissão, dessa quebra nuclear. Bom, todos os átomos de um mesmo elemento são iguais entre si. Lembre-se, Dalton, o modelo dele é fundamentado nas massas.
E a identidade do átomo naquele momento era a massa. Então, o que ele quer dizer com isso? Todos os átomos de oxigênio têm a mesma massa, portanto, são iguais em todos os aspectos. Parece uma obviedade. Acontece que a gente descobriu que a identidade do átomo não é a massa. Então, obviamente, esse postulado está errado à luz dos conhecimentos atuais. O que determina que os átomos possam ser de um mesmo elemento, mas ter massas diferentes, são os isótopos. É um conceito que a gente vai descrever mais à frente um pouquinho, beleza? Daí diz aqui assim, ó, as transformações químicas constituem combinação, separação e rearranjo de átomo. Perfeito. É o fundamento da química. Né? Os átomos se combinam e recombinam para formar toda a diversidade da matéria. Nesse momento aqui, a gente conhecia cerca de 23 elementos. Então, como poderia toda a diversidade da matéria ser formada apenas por 23 elementos? Então, esse postulado ele vai de encontro com isso, ele justifica isso. Os átomos se combinam e recombinam em proporções fixas. Então, a palavra-chave aqui, ó, compostos químicos são formados por 2 ou mais elementos combinados em proporções fixas. Tipo água. A água é H2O. Não é H3O, H4O5. Não. É H2O. Então, existe uma proporção fixa na combinação entre eles. Isso vai remeter, ele encontra isso, né, nas leis ponderais. Então, tem uma lei de Dalton, lei das proporções fixas, que a gente trabalha com massa em função dessas proporções, beleza? Isso gera na cabeça dele uma ideia de átomo, que é conhecido, velho de guerra, como modelo da bola de bilhar. Né? Porque o átomo seria uma esfera maciça, indestrutível, indivisível, imutável. E a única coisa que era esférica e parecia com essa percepção dele era a bola de bilhar, porque em Londres, ali na Inglaterra, era modinha jogar bilhar. A bola era feita de marfim, né, dos dentinhos lá dos elefantinhos, que quase levou os coitadinhos à extinção. E isso tinha uma similaridade na sua mente, ou seja, de forma análoga com o modelo de átomo dele. Então, até hoje, esse modelo é conhecido como modelo da bola de bilhar. Beleza? Tá, professor, então é isso? O átomo é isso? Não. Acontece que entrava em cena ali, ó, juntinho. 1808, John Dalton postula o modelo. Em 1800, um cientista italiano chamado Alessandro Volta criava um dispositivo com um monte de moedinha assim, formando uma pilha. Tcharam! E aí o nome disso é pilha, literalmente porque ele fez uma pilha de moedas. E esse dispositivo gerava corrente elétrica, que até então era só na natureza, né? Os raios, etc. E aí, como era possível explicar a natureza elétrica da matéria? Quer dizer, essa pilha que era formada por matéria. De onde saía essa eletricidade, entendeu? Então, existem alguns indícios, né, assim, a gente está pensando naquele momento lá, de que talvez a matéria seja formada por coisas ainda menores do que o próprio átomo, que a gente não conseguiu enxergar. E tem uma contribuição ímpar de um cientista chamado William Crookes, né, que cria um dispositivo, um tubo, é conhecido como ampola de Crookes, um tubo de vidro que tem dentro pouco gás, a gente chama de ar rarefeito, beleza? Tem pouco gás, ar rarefeito, ou seja, esse ar está sob baixa pressão, onde se aplica uma corrente elétrica aqui, de altíssima intensidade, tipo 10 mil, 100 mil volts, e de repente surge um feixe luminoso. Feixe luminoso, quer dizer, essa luz fica contida ali num feixe, igual sabre de luz, não é um... Então surge um feixe luminoso aqui dentro. Ninguém consegue descobrir o que é isso aí. Então esse cara põe pimenta no negócio. Ele até propõe que é um novo estado da matéria, chamado matéria radiante. A gente não gostou muito dessa ideia dele, não. Os cientistas acham até que ele é meio charlatão por causa disso aí. Beleza? Mas enfim, foi uma bela de uma contribuição. Isso aqui é o pai, esse tubo de vidro é o pai da lâmpada fluorescente, que já nem usa mais, da TV. É da TV, mano. TV de tubo. Antigamente uns traseirona, uma bundona televisão assim, que era esses tubinhos, essas ampolas de Crookes aí, né? Uma ampola de Crookes desse aí, com vários desses feixes luminosos que acertam a tela. Bom, legal. Mas então nós temos uma série de experimentos sendo realizada por inúmeros cientistas. Um deles se destaca, que é o nosso amigo Joseph Thomson, que faz, eu vou tentar descrever aqui para vocês, 3 fundamentais experimentos que faz com que, então, ele tenha uma ideia de como o átomo seria em função
da natureza elétrica da matéria. É uma contribuição ímpar. Esse modelo dele é bem famosão, né? Você talvez já esteja se lembrando. É de comer. A bola de bilhar não é, né? Ela é de comer. Então vamos lá, o que acontece aqui, ó. Então, primeira coisa, ó. Acompanha a flechinha do mouse aqui, ó. Quando você dá start nesse feixe luminoso, ele sai de um dos polos, que é o polo negativo, que já tinha sido denotado, tinha um nome, é chamado de cátodo. Né? Os polos são aleatórios, né? Tipo XY, podia ser XY, AB, não, é positivo e negativo, né? Por convenção. Então tem um polo negativo, né, e tem um polo positivo. Lembra da pilha? Pensa numa pilha, não tem um polo positivo e negativo? Lá é ao contrário esses termos. Na pilha é o dispositivo que gera energia. Então o cátodo lá é positivo e o ânodo lá é negativo. O dispositivo que consome energia, esse dispositivo ele não está produzindo, ele está consumindo energia, é o contrário. O cátodo é negativo e o ânodo é positivo. Quando a gente for estudar eletroquímica, a gente vai entender isso quando a gente falar sobre a diferença entre pilha e eletrólise, que é um dispositivo que consome energia, beleza? Então, esse raio, muito estranhamente, ele sai do cátodo. Então, isso é a primeira coisa importante. Tipo, Thomson, ao invés de falar assim, raio luminoso, ele dá um nome para isso, assim, raios catódicos. O primeiro termo que a gente tem para isso é raios catódicos, porque ele sai do cátodo. Por que chama raios catódicos? Porque sai do cátodo, beleza? E se você aplicar uma carga elétrica oposta e paralela, como assim? Ó, tá vendo aqui? Ó, põe um positivo aqui em cima e põe um negativo aqui embaixo. Quando o feixe luminoso passar por entre essas placas, você vai observar que ele desvia para o polo positivo. Se desvia para o polo positivo, eu me lembro que cargas opostas se atraem. Então quer dizer que esse raio, esse feixe luminoso tem carga, ele é negativo. Então ó, o que a gente já tem? Ó? Esses raios catódicos possuem carga elétrica negativa. Vai anotando, são 3 ideias fundamentais. Possuem carga elétrica negativa. O que ele faz? Ele coloca um anteparo, tá vendo aqui? Uma cruz de malta, um metalzinho ali assim, ó, no meio do caminho desses raios. E quando esse raio incide, olha só o que a gente vê aqui, sombra. Sabe o que significa? Que esse raio ele se deslocou em linha reta. Ele bateu no anteparo e não conseguiu transpassá-lo. Porque se fosse luz, a luz tendo um caráter ondulatório, ia passar por esse objeto e a gente não ia encontrar sombra, ia encontrar penumbra ali, né? Tipo, que não é sombra. Sombra é ausência total de luz. Então, significa, ó, 2 coisinhas já tem, ó, negativo e desloca-se em linha reta. 2 informações importantes. E o fatídico experimento é esse aqui, ó, onde a gente coloca um objeto que se desloca no meio do caminho. E quando esse feixe luminoso incide no objeto, o objeto se desloca também. Então, se você colocar uma ventoinha, né, aqui, ó, no caso, um catavento, alguma coisa, quando esses raios incidir, esse objeto vai se deslocar, ele vai se movimentar. Isso significa que esse raio tem massa, tem inércia, entendeu? Então, isso é uma coisa muito louca, assim, são 3 coisinhas, ó. São negativos esses raios, deslocam-se em linha reta e tem massa. Isso era suficiente para imaginar que o átomo não era uma coisa maciça, porque ele tinha mais alguma coisa. E quem vai determinar isso é nosso amiguinho William Thomson, perdão, J.J. Thomson, J.J. Thomson. Thomson, em 1887, ele diz que esses raios, depois dessa experimentação, que esse fluxo luminoso nada mais é do que um fluxo de partículas que são eletricamente carregadas, e como partícula tem massa, com carga negativa, que viajam ali do cátodo até o ânodo em linha reta. Essas partículas negativas, elas foram denotadas como elétrons. E o que dá validade às ideias, ou seja, ao modelo de Thomson, é uma relação que ele encontra entre a carga e a massa desta partícula. Pode trocar o gás que tem dentro daquele tubo, colocar oxigênio, tirar, colocar nitrogênio, a gente sempre vai encontrar esse valor constante entre a carga ou a massa e a carga, tanto faz, você vai encontrar um número constante. Então essa relação entre a carga e a massa, ou a massa e a carga, é que valida as ideias de Thomson. Esse modelo que ele tem do átomo agora é famoso, é conhecido como modelo pudim de paz. Então atente-se comigo como ele enxerga esse modelo. Primeiro, seria uma esfera homogênea positiva, maciça. Então, como é que esse átomo é? Ele é esférico, ele é homogêneo, quer dizer, é igual por toda a extensão, é
positiva, essa esfera é positiva e maciça, quer dizer, completamente preenchida, não tem nada oco lá, entendeu? É uma esfera homogênea, positiva e maciça, incrustada de pequenas partículas que ele acabava de determinar que eram os elétrons. Então, mais ou menos assim, ó. Se você fizesse um corte no meio desse átomo, você teria essa esfera laranja aqui, ó, positiva, e essas bolinhas vermelhas, os elétronzinhos incrustados negativos. Isso garantiria a neutralidade da matéria. Então, tipo, você encosta na parede, você não leva um choque, porque tem coisas positivas e negativas, né? Ele não descobre que são essas coisas positivas, ele não descobre muito mais sobre os elétrons. Esse modelo fica conhecido como modelo do pudim de passas, beleza? Que é o pudim de passa inglês, é bem diferente do nosso pudim brasileiro. Aliás, o nosso pudim é muito mais gostoso, por sinal. Mas o pudim de passa inglês parece um panetone. Então, sabe as frutinhas cristalizadas ou as uvas passas, né? Seriam essas frutinhas cristalizadas, seriam os elétrons nessa estrutura, beleza? Tá, mas nós temos algumas contribuições extras. Vamos lá a essas contribuições, beleza? Então, contribuiçãozinha extra. Millikan faz um famoso experimento chamado experimento de Millikan, o experimento da gota de óleo, onde ele consegue descobrir e evidenciar a carga desta partícula. É chamada de carga fundamental da matéria, que é 1,6 aproximadamente, vezes 10 a menos 19 coulombs. É importante esse valorzinho aí, beleza? O famoso experimento de Millikan. E Goldenstein faz uma pequena modificação no tubo de raios catódicos, ou na ampola de Crookes, puxando o ânodo um pouquinho mais, perdão, puxando o cátodo um pouquinho mais para frente, e ele descobre que um feixe luminoso surge de forma oposta ao nosso amiguinho cátodo, através de pequenos furos. A gente chamou isso aí naquele momento de raios canais, porque é como se eles passassem pelo canalzinho aqui, ó, por esses furinhos. Só que esses raios eram positivos. Era a primeira vez que a gente encontrava alguma coisa positiva na matéria, então a gente chamou isso de prótons. Próton significa primeiro. Então, olha como está se desenhando esse sistema. O átomo é uma esfera homogênea positiva. O que é positivo no átomo? Essas pequenas partículas positivas chamadas prótons, que têm os elétrons incrustadinhos ali, beleza? No nosso pudim de passas. Ah, professor, que legal. Então todo fenômeno elétrico pode ser explicado por esse modelo? Pode. Desde um raio, a condutibilidade elétrica de uma solução aquosa de sal de cozinha, um choque, pode ser explicado. Então, para que muda? Esse é o último modelo? Não, não é o último modelo. É porque, juntamente com esse acontecimento, que é a descoberta da eletricidade ali, pouco tempo depois, nós descobrimos outros raios misteriosos. Primeiro, um cientista chamado Roentgen descobre o raio-x. E depois, um cientista chamado Henri Becquerel, que tem uma rocha, uma pedra, um minério chamado pechblenda, que é o sulfato duplo de uranilo e potássio, em que essa rocha ela emite raios misteriosos também. E dois nomes são importantes. 3. Primeiro, Becquerel, que descobre essa rocha que emite esses raios misteriosos. Marie Curie, que descobre que esses raios misteriosos são responsabilidades de elementos que não haviam sido descobertos ainda, como polônio, rádio, ela que denota, ganha 2 prêmios Nobel. Então, quando a gente for estudar radioatividade, eu vou falar um pouco mais sobre ela, sobre Becquerel, sobre esse acontecimento em si. Mais um terceiro nome que nos importa agora, que é o mais importante, que é o de Ernest Rutherford. Rutherford, esse cara, ele descobre que essa radioatividade, na verdade, essa emissão desses raios dessa rocha, são formados por ondas e partículas. Ele chama de alfa, beta e gama. Você já deve ter ouvido falar sobre essas radiações alfa, beta e gama. Alfa, beta são partículas e gama é uma onda eletromagnética. Okay? Em radioatividade, a gente vai estudar aprofundadamente essas radiações. Ok, uma dessas radiações nos interessa muito agora, que é a radiação alfa. O que é essa radiação alfa? Ela é uma partícula positiva e pesada comparada à radiação beta e à radiação gama. A radiação gama é uma onda eletromagnética, mas a radiação beta, comparativamente, a alfa é uma radiação pesada. Então, ó, guarda essa informação. A radiação alfa é positiva e pesada, beleza? E onde que está contida essa radiação? Na matéria. E a matéria é formada por átomos. Então, de onde está saindo essa radiação? Nós temos um problema.
né? Se o átomo é um pudim de passas, da onde está saindo isso? Um pudim de passas só tem uva passa e a massa do pudim. Então o Rutherford tem uma ideia, que é a de dar um tiro, literalmente, dar um tiro com essa radiação alfa nesse átomo. Para isso ele ia precisar de um material bem fininho, para dar esse tiro e não ter muitos átomos enfileiradinhos, para você ver o que aconteceria. Ele já até imaginava o que ia acontecer. Pensa, se você der um tiro num pudim de passas, o que vai acontecer? Olha o Rutherford, deixa eu sei aqui para você ver, né? O que vai acontecer com um pudim de passas se você der um tiro com uma bala de canhão? Essa bala de canhão vai estraçalhar o pudim. Então, ele tem uma ideia, ele organiza os alunos dele, especialmente dois jovens cientistas, Geiger e Marsden, e elaboram um experimento bem famoso, chamado experimento da lâmina de ouro. Por que a lâmina de ouro? Porque a lâmina de ouro, acompanha aqui, ó, uma fina lâmina de ouro, ela pode ser muito fina. O ouro é o metal mais maleável, ou seja, que dá para fazer uma lâmina mais fina possível, mais fina do que um fio de cabelo, certo? Então, ele sugere o seguinte, que se use um dispositivo, a gente chama de metralhadora radioativa, porque vai atirar radiações alfa infinitamente aqui. E essa radiação, ela acertaria a lâmina de ouro aqui, tá vendo? E aí, para ver o que ia acontecer, nós colocamos ao redor um anteparo, né, pintado com uma tinta, que é o sulfeto de zinco, que é um material fosforescente. Quer dizer, quando receber energia, ele brilha. Igual esses adesivinhos de teto, plaquinhas de emergência, lá que ficam ponteiro de relógio, que fica brilhando no escuro, beleza? Então, a hora que receber energia, vai brilhar. Qual que é a ideia dele? Vê se faz sentido. Pensa comigo, ó, antecipadamente. O modelo de Rutherford tem 3 aspectos, né, que é o primeiro, é o que se esperava, segundo, o que aconteceu, terceiro, por que aconteceu isso. Ao término disso, você tem que ser capaz de responder esses 3 itens, beleza? Então, vamos lá, primeiro, deu ignição, vai acertar um pudim, o que se esperava? Que as radiações alfa acertassem bem aqui, ó, o fundo, todas elas, talvez sofrendo pequenos desvios, muito pequenos, mas não grandes desvios. Mas olha só o que aconteceu. A hora que essa radiação alfa bateu na lâmina de ouro, tá vendo que a maior parte da radiação acertou aqui, ó. É verdade. Mas tem uma parte, tá vendo aqui, ó? Não sei se dá para enxergar o número 2, em 2 que sofre um grande desvio, e aqui em 3 o pior ainda. Algumas delas ricocheteiam, tipo bate e volta. Como assim? É como se eu desse um tiro, ele mesmo fala isso. É como se eu desse um tiro com uma bala de canhão numa folha de papel, a bala acertasse o papel e voltasse até mim. É isso? Olha que absurdo. Entendeu? Então é óbvio que tem um problema, né? Por que algumas dessas partículas alfa desviaram e algumas, né, chegaram até ricochetear? Não era isso esperado, entende? Então, a primeira coisa, o que se esperava? Que todas as radiações atravessariam talvez com pequenos desvios. Essa é a frase importante. Mas não foi isso que aconteceu. Olha só a projeção, ó. O que a gente esperava? Olha o modelinho de Thomson como que era um pudim. Então a radiação ia simplesmente atravessar sem sofrer, né, sem sofrer grandes desvios. Mas o que a gente observou? Que algumas sofreram grandes desvios e algumas ricochetearam. O que ele imaginou? Que tinha alguma coisa maciça no meio desse átomo. Pequenininha, por que pequenininha? Porque, ó, olha o número. Para cada 10.000 a 100.000 que atravessam aqui, apenas uma sofre o ricocheteio e uma sofre o grande desvio. Isso dá mais ou menos uma ordem de grandeza de 10 à quarta, 10 à quinta. Então, a cada 10.000 a 100.000 que passavam, uma voltava e uma sofria um grande desvio. Isso vai denotar as dimensões desse átomo, já vou contar para vocês. Então, olha o que ele propõe. Deve haver uma pequena região que concentra carga positiva. Por que ele determina isso? Porque essa carga positiva seria, dessa pequena região, seria responsável pelo desvio da partícula alfa, que é positiva. Então, quando passa, pensa aqui, ó, a radiação alfa vem vindo, passa perto do núcleo, dessa região pequenininha, ele chama de núcleo, os dois sendo positivos, ela sofre um desvio, entende? Então, ali estaria praticamente toda a massa por ser maciça, esse pequeno pedaço. Bom, vamos tentar enxergar isso melhorzinho. Ó. Tá lá. Ó. Seria alguma coisa assim. Ó.
O átomo deve ser composto de uma pequena região, que a gente chama de núcleo, carregado positivamente e que concentra quase toda a sua massa. Então, quase toda a massa estaria ali, com os elétrons distribuídos num grande volume ao redor deste núcleo. Está aqui esse modelo aqui, ó. Esse modelo ele é conhecido e consagrado como modelo planetário. Deixa eu sair daqui da frente para você ver. Oh, vou sair da área aqui. Oh. Aqui. Sai. Isso aí. Ó, dando tchau lá. 1, 2, 3 e só para você ver aí. Tchau. É muito bom. Eu vou ler para você lá. Olha lá. Esse modelinho é conhecido como modelo planetário. Né? Ele escreve aqui, ó. Os elétrons ocupam uma grande região ao redor do núcleo, chamada eletrosfera. Essa região chamada eletrosfera. E uma grande região ao redor do núcleo. Esse núcleo seria pequeno, positivo e maciço. Nesta região aqui nuclear, no núcleo, estariam também contidas partículas sem carga, que a gente chama de nêutron. Entenda, Rutherford não descobre os nêutrons, somente em 1932 um cientista chamado Chadwick que vai descobrir essas partículas. Nós estamos em 1911 ali, então só cerca de 20 anos depois é que a gente vai descobrir esses nêutrons. Mas Rutherford aceita a existência de uma partícula de carga neutra para poder aglutinar, aglomerar esses prótons positivos, senão eles iam repulsar nessa estrutura, beleza? Então, esse é o panorama agora do átomo. Do pudim de paz, a gente tem tipo um sistema solar. Ali girando ao redor desse núcleo. Você disse girando? Como seria possível? Né? Fica a pergunta. Os elétrons estariam em movimento para sempre, eternamente? Ou será que eles estariam parados? É essa pergunta que vai levar ao próximo modelo, à próxima discussão. O que esses elétrons estariam fazendo? Um jovem cientista vai determinar isso. E será então o estudo dos nossos próximos capítulos, certo? Então, assim, nós encerramos aqui o estudo dos modelos clássicos, até do modelinho filosófico de Demócrito e Leucipo, né, e Aristóteles, até o modelo, né, o último modelo clássico atômico, que é o modelo de Rutherford. Então, na próxima aula, acompanhe, não deixe de acompanhar. Não se esquece de se inscrever lá no canalzinho, dá um joinha lá, que sempre todo mundo pede, porque assim a gente consegue produzir mais vídeo, manter o canal ativo, e aí você poder acompanhar essa evolução, né, da química desta forma que eu estou propondo, beleza? Não esquece de dar um joinha e curtir lá, tá bom? Curtir, dar um joinha e curtir é a mesma coisa. Dar um joinha e se inscrever. Então, na próxima aula, eu vou falar um pouquinho sobre os modelos modernos, os modelos quânticos, né? Modelo de Bohr, modelo de Sommerfeld, de Broglie, modelo de Heisenberg, modelo do orbital, que é o modelo de Schrödinger, que é o último modelo. E na sequência, 2 aulinhas também imperdíveis, a de distribuição eletrônica e uma aula especial de números quânticos, beleza? Queridos, muito obrigado pela atenção e até breve.